Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Juliana e hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de filosofia. Filosofia que mostra pra gente o quão importante é nós percebermos o que está em volta de nós e se perceber também. Porque filosofar é fazer perguntas e procurar respostas, tentando saber cada vez mais sobre as coisas que estão ao nosso redor, sobre as diversas coisas que estão ao nosso redor. Então, observando essa imagem aqui, a gente vê que esse menininho está olhando para o espelho e se observando como está o seu corpo e também podendo perceber quais foram as mudanças que ocorreram em seu próprio corpo. Aqui na próxima página, tem essa música Desengonçada, que a gente já cantou em sala de aula, né? Que mostra as partes do nosso corpo, quando toca uma música, quanto a gente mexe o nosso corpo. Aqui na página 5 fala sobre a aparência do nosso corpo. Então, aqui falando para que você desenhe o seu corpo e as várias partes deles, né? Porque nós temos um corpo que é completo, né? E nosso corpo tem características físicas diferentes das dos nossos amigos, né? Então, vocês observaram isso e fizeram esse desenho, tá bom? Na página 6, aqui tem a atividade que vocês também fizeram com material de apoio, vendo a semelhança e as diferenças físicas das duas pessoas. Aqui na página 7, tem o texto Corpos Iguais e Corpos Invisíveis. Esse texto é bem legal, porque é de um doutor bem maluco, que um doutor inventou uma fórmula mágica para deixar as pessoas da cidade dele com a mesma aparência. E outro doutor de outra cidade inventou também uma fórmula para deixar as pessoas invisíveis. E como seria, gente? Será que seria divertido todas as pessoas terem a mesma aparência física? Será que seria divertido todas as pessoas serem invisíveis? Como que nós nos veríamos? Como que mataríamos a saudade um do outro? Ia ser meio esquisito, né? Na página 8, fala aqui, a gente vai começar a trabalhar agora. Trabalhar sobre as mudanças do nosso corpo. Que o nosso corpo, ele tem muitas mudanças físicas desde o momento que a gente nasce. Então, se você for observar o teu corpo de hoje com o teu corpo de 2, 3 anos atrás, você vai perceber muitas mudanças. Aqui como esse desenho, ó, o menininho, o bebezinho, a criança, o adolescente, o jovem, adulto, continua na fase adulta e fica idoso. Então, todos nós passamos por essas transformações, tanto homens quanto as mulheres. E a Pro vai pedir para que vocês peguem aí na casa de vocês um álbum de fotografia e observem as imagens das fotos que as mães de vocês, que a família de vocês tem de vocês, desde que vocês eram bebês. E aí observando o crescimento, como que vocês foram mudando, a mudança da cor do cabelo, se o seu cabelo mudou de cor, se o seu cabelo cresceu, quando você nasceu, se você tinha os dentes e agora vocês estão numa fase que estão caindo os dentes de novo, mas ninguém vai ficar banguelo como era bebê, né? Mas então vocês vão observar todas essas mudanças e desenhar, fazer um desenho como se fosse assim, desde bebezinho até a fase que você está agora, tá bom? Aqui nessa página, na página 9, tem as atividades das ações do corpo. Então, vocês vão pensar, ler aqui, ó. Você já sabe que o corpo de uma pessoa é formado de várias partes. E cada uma delas contribui para que o corpo faça um tipo de ação, como respirar, ouvir, comer, enxergar, falar, andar e muitas outras. Então, aqui na hora de filosofar, cada pergunta, pense e marque um X no quadro que indica a sua resposta. Então, você vai responder:
Você pensa para respirar? Sim ou não, ou às vezes? Você pensa para andar? Para dançar? Enxergar? Para chorar? Para falar? Então, conforme a sua resposta, você vai marcando um X. Aqui na página 10 e 11, nós vamos falar sobre um filósofo que falava muito sobre a parte do corpo humano que ele falava que cada parte do corpo humano é como se fosse um quebra-cabeça, o nosso corpo. Só que um precisa do outro para que funcione direitinho. Então, o nosso corpo é como se fosse uma máquina. E essa máquina, para funcionar, ela precisa de muitas outras peças. Então, olha só. Dentro dessas peças aí estão os nossos 5 sentidos. Vocês já ouviram falar em 5 sentidos? Olha aqui, ó. Na página 11 fala sobre os 5 sentidos. É o olfato, que é como a gente sente os cheiros, e é o órgão que nós usamos para sentir os cheiros, é o nosso nariz. O tato, que é a nossa pele, a nossa mão, os nossos pés, a gente sente as sensações. A visão, que nós usamos os nossos olhos para enxergar. A audição, que a gente usa os ouvidos para ouvir os sons, tudo que se passa no ambiente que nós estamos. E a gustação, que a gente usa a boca, o paladar, a língua, para sentir os gostos. Então, esses são os 5 sentidos que compõem o nosso corpo. Outro filósofo chamado Etienne Condillac, ele também falou assim, que nosso corpo, ele é extremamente importante por causa também, ele funciona por causa dos 5 sentidos. Então, aqui, ó, nessa parte, estão fazendo várias perguntas que como seria se a gente usasse apenas um dos sentidos do nosso corpo? Né? Se nós apenas usássemos o olfato, se a gente só sentisse o cheiro, se a gente não enxergasse, não falasse, não visse, como é que a gente seria? E se a gente usasse somente a audição? Então, aqui, ó, eu vou querer que vocês façam essas perguntas para vocês mesmos e respondam. Como é que seria que se eu só enxergasse, se eu não fizesse mais nada? Se eu só ouvisse e eu não fizesse mais nada? Aqui vocês vão pegar uma folhinha, ó, tá vendo que na página 13 tem um material que vocês vão recortar. Então, aqui tem os 5 sentidos, ó, visão, audição, olfato, gustação e o tato. Então, vocês vão colocar em uma folha de sulfite deitada e colar primeiro visão, audição, olfato do lado, a gustação e o tato. E debaixo de cada um deles, vocês vão colocar o que vocês apenas enxergam, o que vocês apenas ouvem, apenas sentem o cheiro, apenas sentem o gosto e apenas podem tatear. Então vocês vão fazer essa folhinha usando as outras figuras, como a rosa, o passarinho, o sorvete, o arco-íris, o violão, o cobertor e o arroz. Se você tiver na sua casa uma revista que dê para completar mais esse quadro, vai ficar super legal, porque você vai observar outras coisas, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Se cuidem, lavem bastante as mãos, fiquem dentro de casa, para que logo esse período de quarentena passe, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos!